Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, CESP. Vou pular a parte extensa em que eu faço a apresentação da banca e da sua história como elaboradora de concursos e vou direto para o que interessa. A banca é reconhecida e temida pela qualidade técnica na elaboração das provas. O CESP-UNB adota predominantemente questões nas quais o candidato deve marcar como certa ou errada. Há também questões de múltipla escolha, com 5 alternativas, mas não é tão comum que eles façam prova assim. As assertivas das questões de certo ou errado são analisadas individualmente e geralmente cada erro anula um acerto, o que faz dessas questões as mais temidas pelos candidatos. Portanto, a princípio, não é recomendado tentar chutar. Mas por que a princípio? Daqui a pouco veremos em quais situações é vantajoso chutar. As questões do CESP são analíticas e exigem alta capacidade de interpretação de dados, situação e gráficos. Essas questões, de maior caráter analítico, têm mais densidade interdisciplinar, o que faz com que o candidato precise analisar em vez de apenas memorizar. A elaboração interrogativa deve ser usada pelo candidato durante o seu estudo, para melhor sistematizar as relações entre cada um dos conteúdos do edital. Atenção! O CESP costuma apresentar argumentos muito bem estruturados para justificar assertivas erradas, na tentativa de induzir o candidato a marcar como certo um item definitivamente errado. Devido aos textos mais longos e ainda à complexidade das assertivas, o tempo de realização da prova precisa ser bem administrado, o que faz do treinamento e da simulação prévia um dos exercícios mais interessantes para a preparação do candidato. As provas do CESP não costumam cobrar todo o conteúdo programático do edital, mas privilegia conteúdos especialmente queridos pela banca. É por isso que conhecer a organizadora do seu concurso pode fazer toda a diferença no dia da prova. Vamos ver alguns exemplos. Português. São recorrentes questões sobre funções dos termos que e se. Raciocínio lógico. Privilegia-se a lógica das proposições e silogismos. Informática. Nos últimos anos houve uma diminuição das ilustrações na prova. Focaram mais na linguagem verbal, o conhecimento de conceitos de governança e de novas tecnologias e ferramentas. Direito. Existe uma diferença fundamental a ser feita quando se trata de administrativo e constitucional. Nas provas de direito administrativo, existe uma forte utilização de interpretações doutrinárias, de análises situacionais e do uso de jurisprudência e das súmulas dos tribunais superiores. Já nas provas de constitucional, o CESP possui tradição de focar mais na letra da lei e nas interpretações do STF e do STJ. Por isso, existem essas diferenças básicas ao estudar essas duas disciplinas. Recapitulando, questões certo ou errado, esta sem dúvida é a maior característica do CESP. É a única banca grande que aplica provas com questões de certo e errado, e não de múltipla escolha. Essas questões deixam menos margem para o chute técnico, e não existe a possibilidade de uma questão estar meio certa ou meio errada. E como não há critérios comparativos, muitos candidatos acabam ficando indecisos e nervosos. Fique ligado! Uma questão meio certa ou meio errada é uma questão errada. Afinal, para estar certo, algo tem que estar 100% correto, concorda? Do contrário, a questão está errada. Você sabia? É possível você anular uma questão do CESP. Como assim? O cartão de resposta do CESP tem como opção C e E, certo e errado. Se você assinalar uma das opções e depois perceber que deveria ter marcado outra, preencha as duas. Isso significa que você não pontuará e nem perderá ponto, pois a questão estará sendo anulada. Fique atento ao edital, pois de vez em quando o CESP aplica questões de múltipla escolha. Portanto, não deixe de conferir seu edital para se preparar corretamente. E outra, em alguns concursos o CESP aplica o formato 2 por 1, onde 2 erros anulam um acerto. Nesse tipo de prova, o candidato pode ter mais ousadia. O fator de correção do CESP pode ser de duas formas. Uma errada anula uma certa, ou 2 erradas anulam uma certa. O CESP tenta evitar que o concurseiro chute as respostas. Afinal, um chute errado anula uma questão respondida corretamente. Mas veremos daqui a pouquinho quando é que vale a pena você chutar. A dica aqui é que você dê mais ênfase nos seus estudos para as matérias em que você tem um maior índice de erros. E na hora da prova, lembre-se, não marcar ao acaso nessas matérias.
Ficou em dúvida de como funciona esse sistema de uma errada anula uma certa? Exemplo, uma prova de 120 assertivas. Você acertou 80 questões, porém errou as outras 40. Seu total será de 40 pontos. 80 menos 40. 80 acertos menos 40 erros, igual a 40. Portanto, muito cuidado ao responder uma questão que você não tem tanta certeza assim. Se essa mesma prova, duas erradas anulassem uma certa, você ficaria com 60 pontos ao invés de 40. Ou seja, 80 acertos menos 20, que seria a metade dos 40 erros, já que duas erradas anulam uma certa. Provas discursivas. Nestas, o CESP costuma cobrar conhecimentos específicos dos seus candidatos ou tema da atualidade, linkados ou não com a área em que se presta o concurso. Não esqueça da dica básica: leia e escreva. Só se aprende a escrever bons textos lendo e praticando. Conhecimentos específicos. Estas costumam ter peso maior nas provas aplicadas pela banca. Na maioria dos editais, o peso das específicas costumam valer o dobro dos pontos, quando não o triplo. Exemplo, um acerto em português vale 1 ponto. Agora, um acerto em direito penal em uma prova de promotor poderá valer 2 ou até 3 pontos. E mesmo que o peso não seja maior, não descuide das específicas, pois elas são sempre o primeiro critério de desempate entre candidatos com a mesma nota. Além disso, o número de questões sobre conhecimentos específicos é sempre maior do que o número de questões sobre conhecimentos gerais. Por isso, é vantagem para o candidato se dedicar um pouco mais aos estudos das específicas do que das gerais, caso haja pouco tempo para preparação, claro. Doutrinadores. Não esqueça de dar atenção aos autores consagrados de cada área. O CESP irá cobrar a literalidade dos conceitos deste autor. E caso você apresente recurso dizendo que outro autor garante outra resposta como correta, nada feito. Aquele que eles escolherem é o que vale. Portanto, aquela velha dica: confira as provas anteriores e veja quais são os juristas utilizados nos últimos concursos. A tendência é que se mantenha os mesmos nomes. Não seja pego de surpresa, nem desperdice pontos valiosos. Questões conceituais. Odiado por muitos concurseiros, o CESP tem o costume de cobrar literalmente o texto da lei ou o conceito específico de algum doutrinador. O problema é saber qual doutrinador ele está se baseando. Pegadinhas. O CESP gosta de eliminar candidatos desatentos. É muito comum ver questões praticamente corretas. Praticamente. Com apenas uma palavra que altera todo o sentido. Um não ou sempre, exclusivamente. E para elas, vale a regra geral dos concursos. Palavras que denotam exclusividade quase sempre tornam as questões erradas. Mas, claro, há exceções. Portanto, atenção. Quer um exemplo? Vamos usar um exemplo prático. Olha o que diz o artigo 9º da Lei 10.826 de 2003, mais conhecida como Estatuto do Desarmamento. Artigo 9º. Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil. O artigo continua, mas vamos pegar só essa primeira parte. Olha o que a questão 85 da prova de Policial Rodoviário Federal, aplicada em 2013, dizia: supondo que determinado cidadão seja responsável pela segurança de estrangeiros em visita ao Brasil e necessite de porte de arma, a concessão da respectiva autorização será de competência do Ministro da Justiça. Certo ou errado? Errado. Conforme o artigo 9º do Estatuto do Desarmamento, compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil, e não ao Ministro da Justiça, como disse a questão. Preste atenção, um detalhe fez toda a diferença. Ministério é diferente de ministro. Quem leu rapidamente o artigo, quem não estava atento aos detalhes, com certeza errou a questão. Um detalhe pode fazer com que você erre uma questão, portanto fique atento. Super dica. Após preencher a folha de respostas, por exemplo, 100 itens respondidos e 20 em branco, conte a quantidade de itens que você marcou C e os que assinalou E. Por exemplo, 60 E e 40 C. Se a prova tem 120 itens, a tendência é que no gabarito da banca haja 60 E e 60 C. Sendo assim, você vai assinalar C em todas as alternativas em branco. A probabilidade é que você acerte a maioria dessas 20. Se você acertar 13 e errar 7,
já terá valido a pena, pois ganhará 6 pontos. 13 menos 7, 6. Essa dica vale, inclusive, para a parte de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Se forem 50 itens de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, o gabarito será meio a meio, ou seja, 25 itens C e 25E na primeira parte e 35C e 35E na segunda. Faça muitos exercícios, muito mesmo, exercícios de provas anteriores. Só assim você irá pegar o jeito e a malícia da banca. Além disso, a melhor forma de aprender e fixar o que foi estudado é resolvendo questões anteriores. Isso já foi comprovado pela ciência. E não esqueça também de escrever textos repetidamente. Afinal, mesmo que você gabarite a prova objetiva, se não fizer o mínimo necessário na discursiva, será eliminado. Vamos para a pergunta que não quer calar. Deixei para o final da aula. Mas e se eu não souber a resposta, eu chuto ou não na prova do CESP? Depende. Primeira hipótese. Uma resposta errada anula uma resposta certa. Nesse caso, como as chances são iguais, 50% de acerto e 50% de erro, o melhor é não arriscar, a não ser que ocorra o que falei agora há pouco, de você ter feito toda a prova com muita certeza e ter deixado, por exemplo, 20 questões em branco, das 120. E você conta as 100 questões, vê que marcou 40 certas e 60 erradas, a lógica seria então que você marcasse as outras 20 como certas, pois você adicionou um critério de escolha que influenciaria a probabilidade. Se das 20 que você chutou, você acertar 11 e errar 9, você ainda assim ganhará 2 pontos. 11 acertos menos 9 erros. Portanto, já saiu na vantagem. A segunda hipótese. 2 respostas erradas anulam uma resposta certa. Nesse caso, o conselho que dou é responder todas as questões. Não deixe nenhum em branco. Vamos exemplificar. São 120 questões. Você só respondeu 80 e não sabe responder as outras 40. Como a probabilidade de você acertar ou errar é de 50%, se das 40 questões que você chutou acertar 20 e errar as outras 20, você ganhará 10 pontos. 20 acertos menos 10 pontos referentes aos 20 erros. Ou seja, se deixasse em branco, você não ganharia nada. Como chutou, ganhou 10 pontos. Mas vamos ser mais pessimistas. Se dos 40 chutes você acertar apenas 14 questões e errar 26 questões, ainda assim você ganharia 1 ponto no final. 14, número de acertos, menos 13, metade do número de erros. Então, nesse caso, chute, pois a probabilidade funciona e na hora da prova te ajudará. Soma-se a essas estratégias a seguinte informação. O gabarito das provas do CESP, em 99% dos casos, é dividido meio a meio, 50% das questões certas e 50% das questões erradas. Vamos estudar o gabarito. Vou analisar o gabarito preliminar, ou seja, antes das anulações e alterações, pois é este gabarito que mostrará claramente a intenção do examinador em dividir de forma equitativa o número de questões certas e erradas. Polícia Militar do Espírito Santo, prova aplicada em 2008, 120 questões, 63 corretas e 57 erradas. Delegado Federal 2012, 120 questões, 61C, 59E. Caixa Econômica Federal 2014, técnico bancário novo, 120 questões, 59 corretas, 61 erradas. Ministério do Trabalho e Emprego 2014, agente administrativo, 120 questões, 63C, 57E. Vimos que não necessariamente será 60 certas e 60 erradas, mas oscila nessa pequena margem de erro, 3 questões para mais ou para menos. Sabendo disso, na hora de chutar as questões que você não sabe, chute na opção que equilibre essa conta. Nos veremos na próxima aula, onde você conhecerá a banca ESAF. Até mais!